9h25, a gente volta com o TV Mar News e vai passando para vocês aí que estão nos acompanhando a atualização do boletim aqui para o estado de Alagoas no tocante à Covid-19. Atualizado com a data de hoje, aqui no nosso estado, 42.322 pessoas já foram infectadas com o novo coronavírus oficialmente. Nós temos 34.309 casos recuperados, 2.028 casos suspeitos, subimos então essa taxa também, né? E temos 1.213 óbitos confirmados aqui no nosso estado. A gente passa então para a próxima imagem, mostrando para vocês como é que está a ocupação dos leitos aqui em Alagoas. 70% de ocupação dos leitos para UTI, 38% de ocupação dos leitos para quadros clínicos e nós temos também 41% de ocupação dos leitos nas UPAs aqui em Alagoas. Vamos ver agora como é que está o panorama no nosso país. Desde o início da pandemia, 1.713.160 pessoas já foram infectadas com o novo coronavírus. Infelizmente, nós alcançamos aí essa média de 67.964 óbitos confirmados aqui no nosso país. A taxa média de letalidade da doença no país é de 4%. O estado de São Paulo lidera o ranking de casos confirmados no Brasil. Já foram contabilizados mais de 340 mil paulistas infectados. Mesmo com estes números, o Campeonato Carioca de Futebol já retornou às atividades e o Paulista está previsto para o dia 22 desse mês. Essa aqui é a atualização que a gente passa diariamente aqui para vocês. E a gente agora vai falar sobre solidariedade. Você que está em casa pode continuar fazendo as suas doações através do projeto Juntos Solidários do Instituto Arnon de Melo. Vamos acompanhar. Ajude os alagoanos que, neste momento, estão passando por alguma necessidade. Doe alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e limpeza. Pontos de arrecadação, sede da TV Gazeta no Farol e no Quartel do Exército na Gruta de Lourdes. Uma iniciativa do Instituto Arnon de Melo. E hoje é quinta-feira, a gente tem o nosso quadro Emprego e Renda. E olha, hoje com Israel Lessa a gente vai falar sobre a greve dos entregadores de aplicativo que representa o 1º de maio para trabalhadores superexplorados. As plataformas de delivery vêm atuando de forma predatória, minando direitos sociais em busca de aumento da lucratividade. A gente fala nesse momento com Israel Lessa. Muito bom dia, Israel, para você, tudo bem? Bom dia, portanto, bom dia a todos. Israel, no início desse mês foi marcado pela paralisação dos entregadores de aplicativos. Muitos deles cruzaram os braços aqui em Maceió. Que condições levaram essa categoria a tomar essa decisão? Bom, Porlane, com toda essa polêmica, né, de abre e fecha de estabelecimentos comerciais e também pelo descaso dos governantes que pouco e nada têm se preocupado nem com a saúde, nem com a economia, eu fui surpreendido por uma pergunta interessante. Repare bem, quem não tem emprego pode fazer greve? A reivindicação ocorrida nesse 1º de julho ficou claro, né? Por esses empregadores, né? Simboliza uma espécie de 1º de maio para grande parte dos trabalhadores brasileiros, que fogem desesperadamente do desemprego, de uma economia em crise profunda, sem perspectiva de melhora e, de algum jeito, conseguem superar todas essas dificuldades para garantir alguma forma de sustento. Aqui em Maceió, por exemplo, milhares de trabalhadores foram jogados para a marginalidade das condições de trabalho, estão excluídos de todas as garantias trabalhistas e previdenciárias, sem direito a nada. Ficam à disposição desses aplicativos que fiscalizam cada passo de suas vidas 24 horas por dia. E pior, recebem uma migalha por esse serviço. Pois é, Israel, o que é que o poder público tem feito para defender esses trabalhadores? Quais são as medidas e quais os direitos que eles têm? Porlane, o poder público, infelizmente, nada tem feito. Nada tem sido regulamentado. O poder público vira as costas para esses trabalhadores. Outra coisa, a gente aqui não está falando apenas das questões ligadas à remuneração precária e jornadas de trabalho sem descaso. O principal é a superexploração, né, que é evidente, né, nas condições de saúde e segurança desses trabalhadores.
Por acaso, algum desses jovens trabalhadores que saem do Benedito Bentes, por exemplo, pedalando para entregar lanches em toda Maceió, tem qualquer garantia em caso de acidente? Ou banheiros para suas necessidades fisiológicas? Por acaso, nesse momento de pandemia, tem recebido alguma orientação, máscara ou álcool em gel para a prevenção do Covid? O poder público tem feito isso para eles? Ao invés de direitos, os aplicativos só cobram os deveres a esses entregadores. Bloqueiam esses trabalhadores e os desligam das plataformas. Perseguem participantes de protestos, impõem pontuações injustas que os bloqueiam dos aplicativos. E essas medidas claramente comprovam a direção e a hierarquia do comando típico das relações de trabalho. Israel, esses trabalhos por aplicativo, eles são mesmo o futuro das relações trabalhistas? Paulane, esse momento que a gente está vivendo de pandemia está nos mostrando de uma forma muito cruel que o futuro do trabalho não é esse futuro que a gente está aí. Não é esse futuro que a gente quer para os nossos filhos. O teletrabalho e o distanciamento da prestação de serviços será uma nova realidade apenas para uma parte da nossa mão de obra. Uma outra parte dela vai sentir na pele uma nova forma de exclusão. O trabalho sem direitos e sem vínculos, que muitos, de uma forma totalmente equivocada, tentam chamar de empreendedorismo. A greve que ocorreu no dia 1º de julho, promovida por esse grupo de trabalhadores que são excluídos de direitos, tem nos mostrado que a regulamentação dessas atividades é para ontem. Ou essa é a única política de trabalho que a gente pode oferecer? Parece que a política é justamente não ter uma política de proteção. Israel, e só por curiosidade, você citou aí no início da nossa entrevista que foi perguntado se pode fazer greve quem não tem emprego. Eu queria saber qual foi a sua resposta. Paulane, para essa pergunta que me fizeram, eu não tenho a menor dúvida. Desde que a escravidão ocorreu aqui no país, que ela foi abolida, as pessoas têm o direito de se negar a trabalhar como forma de reivindicar melhores condições de trabalho e de vida. Pois é, Israel, olha, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar, então, na próxima semana, tá bom? Se Deus quiser. Muito obrigado. Um abraço a todos. Bom final de semana. Para você também. Gente, olha só, vamos dar uma passadinha para encerrar aqui o nosso programa, dar uma passadinha lá no portal Gazeta Web para conferir quais foram os principais destaques, as principais notícias do dia de hoje, acessando lá www.gazetaweb.com e a gente vai ficando aqui muito bem informado sobre tudo que está acontecendo aqui no nosso estado. Olha só, ciclista morre após bater em moto e ser atropelado por outro veículo. Vítima foi arremessada para o centro da pista, fato aconteceu na L101 Norte. Competência do Executivo, lei que proibia adesivo em vidro de ônibus é inconstitucional, diz TJ. Nomeações indevidas, inquérito apura suposta prática de nepotismo na Prefeitura de Junqueiro. Liberação prevista para agosto em obras, trecho da BR-316 segue interditado em Santana do Ipanema. Na próxima semana, o projeto Rádio Escola Maceió estará disponível em canal no YouTube. Em apenas 2 dias, SMTT autua e remove 11 veículos por transporte clandestino aqui na capital. Reflexo também dessa situação de desemprego, Encaminhado ao HGE, idoso fica ferido após ser atingido por golpes de arma branca no Farol. Esses e outros destaques, outras notícias, você pode acompanhar no seu portal Gazeta Web, www.gazetaweb.com, e ficar também acompanhando aqui a nossa programação ao vivo, tá bom? A gente vai encerrando então o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia nessa manhã. A gente volta a se encontrar amanhã, sexta-feira, às 8h30 aqui no teu canal 525 na NED. Você vai ficando agora com a nossa programação Bem Assim, no comando de Mara Almeida. Um beijo bem grande e até amanhã.